Já faz um tempo desde que eu simplesmente decidi do nada pro Chile e voltei pro Brasil. E, sendo bem sincero, as pessoas estão me pedindo justamente para gravar um vídeo para explicar como que foi em partes e ao mesmo tempo quanto que eu gastei em toda essa viagem. E antes de qualquer coisa, algumas pessoas, teve um amigo meu que achou que eu ia gastar, sei lá, 10 mil reais nessa brincadeira e afins. E, sendo bem sincero, eu não tinha ideia de quanto que eu iria gastar em tudo isso. Então, só recapitulando, em um belo sábado, mais ou menos por esse horário que eu estou gravando esse vídeo, 12h53, eu simplesmente comprei a minha passagem. E eu falei, putz, não quero passar o meu fim de ano aqui, eu preciso ir para algum lugar e eu não quero que seja no Brasil, para onde eu vou. Abri o meu navegador, procurei a passagem mais barata. Inicialmente eu estava pensando em ir para Argentina, Buenos Aires, só que tava mais carinha as passagens. Eu não queria gastar mais de, sei lá, R$3.200 uma passagem, por mais que eu soubesse que de última hora é sempre complexo. Foi nessa que eu vi que para Santiago estava realmente barato e foi nesse momento que eu decidi, ok, vamos fazer isso. Sempre quis fazer uma viagem internacional de última hora, por que não? E de passagem aérea eu gastei R$3.267,57 ida e volta, com dois pequenos detalhes. O primeiro desses detalhes, eu estava pensando em ir no dia seguinte, que era um domingo, sei lá, em algum horário ao longo do domingo, e aí eu vi, por que não ir hoje? Foi mais ou menos o que eu pensei ali na hora, e a diferença de preços não estava tão grande, eu acho que eu paguei uns R$300 mais caro, alguma coisa assim do tipo. Pra ser sincero, foi uma coisa meio idiota, talvez, mas mesmo assim eu falei, foda-se, e foi isso mesmo, e eu decidi pagar esse valor. Então, só de passagens aéreas, um avião, acho que eu fui via Latam, foi relativamente ok o voo, nada de especial, foi mais ou menos isso. R$3.260, mais 57 centavos, sem considerar o Uber, que eu devo ter gasto mais ou menos uns R$60, R$80 para ir até o aeroporto de Uber. Então, de passagens aéreas foi isso, nenhum segredo muito grande, só precisei do meu passaporte para entrar lá no Chile mesmo, para passar pela imigração, mas de resto foi basicamente isso. Depois dessa questão vem sempre acomodações, então eu peguei um Airbnb que eu achei relativamente muito bom, ar-condicionado, o canto agradável, localização legal, banheira, não sei se as pessoas gostam disso, mas tinha banheira lá também, e afins. Eu gastei um total de R$1.620,56 por mais ou menos uma semana. Então eu cheguei no Chile domingo de madrugada, felizmente deu para eu fazer o meu check-in, então foi maravilhoso isso. Logo cedo, tipo 3 horas da manhã, eu já tava dentro do Airbnb, dormi e fiquei de sábado até basicamente o outro domingo, em que eu saí também relativamente de madrugada. Então, de acomodações foi mais ou menos isso. Deve dar mais ou menos uns R$140, R$150 por noite. De gastos totais, eu tive, então, em termos de comida, uma outra coisinha que eu fiz de diferente lá, tipo descer, esqueci o nome do negócio. Tipo, eu subi uma montanha, tem um vídeo sobre isso, eu subi uma montanha, eu decidi aleatoriamente subir uma montanha, eu falei, nem fudendo que eu vou descer isso tudo, acho que eu andei mais de 5, 6 km subindo aquilo ali, eu já tava cansado e tava um sol da desgraça, decidi voltar, teve os meus cafezinhos enquanto eu trabalhava e afins, então juntando todos esses gastos, fora passagem de metrô, internet também pro celular afins, eu gastei mais ou menos, com tudo isso, R$1.355,73. Então, nesses gastos gerais, foi basicamente isso, que é relativamente barato, diga-se de passagem, porque eu economizei bastante em comida, comida não é uma coisa que eu valorizo tanto, tipo, só teve um dia mesmo que eu comi um prato muito diferente ali, eu acho que eu devo ter gasto mais de R$150, algo por aí, nada muito distante do que é São Paulo, quando você vai, sei lá, sair para comer um hambúrguer legal ou qualquer coisa do tipo, e de gastos gerais foi mais ou menos isso, nada muito extravagante. Eu acho que a coisa que realmente doeu mais no meu coração gastar lá no Chile foi o meu Uber de volta para o aeroporto do Chile, em que basicamente, acredite ou não, eu gastei R$210,28. Eu queria me matar para não ter que gastar isso daí. Doeu na hora que eu vi essa merda ali. E o Uber, não sei, agora eu criei uma certa receio, uma rixa com o Uber, porque para mim foram muito filho da puta. Porque eu vi mais cedo, antes de pegar, né, ir pro aeroporto, quanto tempo que tava dando, e aí, beleza, tava um preço relativamente bem razoável mesmo, tava menos de R$100, e aí depois, quando eu tava chegando perto da hora, eu fui olhando, tava só aumentando, até que chegou nesse pico, eu falei,
que merda. E, tipo, na frente do aeroporto, se colocasse a localização um pouco mais pra frente, tava dando menos da metade do preço. Enfim, só que eu não queria arriscar porque vai que eu parasse, sei lá, em qualquer outro canto e aí eu não conseguiria chegar lá, não seria legal, então eu paguei isso, foi a maior dor que eu tive. Em suma, juntando todos os gastos, eu gastei R$ 6.447,14 nessa viagem de última hora, para Santiago, que é uma cidade relativamente não, é bem cara Santiago, pelo menos muitas pessoas acham que Santiago é mais caro do que São Paulo em alguns aspectos, de certa forma eu acho que elas estão certas. Tem muitas coisinhas ali que são mais carinhas, alguns tipos de comida e afins. E basicamente esses foram os gastos para fazer essa loucura. Eu acho que só de passagem aérea eu poderia ter conseguido bem mais barato se tivesse comprado com mais antecedência. Sei lá, eu já vi passagem para o Chile ida e volta por volta dos R$ 1.600, que é metade do preço do que eu paguei. Não que esse preço esteja caro. Sei lá, nesse mesmo momento eu tava vendo algumas passagens ali para Manaus por uma questão de trabalho mesmo, tava dando ida e volta mais caro do que isso daqui, bem mais caro, diga-se de passagem, distâncias relativamente equivalentes, são 4 horas de voos para os dois cantos. De toda forma, esses foram os meus gastos e, para ser sincero com vocês, eu acho que valeu bastante a pena. Foi interessante ter essa experiência literal de... Por mais que algumas pessoas não considerem tanto como uma viagem internacional, foi a minha primeira viagem internacional, ao mesmo tempo que foi quase uma coisa impulsiva, vamos dizer assim, que eu gostei bastante de fazer, me ensinou bastante coisas e contribuiu bastante com uma série de mudanças de pensamentos e objetivos que eu tenho para esse ano e para os próximos anos. Em algum momento eu quero fazer mais a fundo, talvez um vídeo falando sobre os meus principais aprendizados com toda essa brincadeira, com toda essa viagem, mas se tem uma coisa que eu posso dizer sobre Santiago e essa viagem é que eu fiz uma compra péssima, que foi justamente esse livro aqui, que eu acho que eu devo ter pago uns R$ 80 e foi uma decepção, fora esse Uber, brincadeiras à parte, mas gostei bastante da cidade, sendo bem sincero, realmente adorei o fato de eu poder sair pela cidade, andar com o celular na mão, foi relativamente tranquilo, diferente de outros locais. Andar, ver as construções, ter essa sensação mais real que não é em todo canto do Brasil que você consegue fazer. E, acima de tudo, por mais estranho que pareça, eu realmente gostei bastante de ficar trabalhando e do sol só anoitecer, tipo, 9h30 da noite. Enfim, é isso. Muito obrigado por chegar até aqui e adeus.